Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Rachid Targino, beleza? Agora nessa aula vamos trabalhar com um assunto que é muito cobrado em prova, tá? O assunto de segurança da informação. Antes da gente começar a aula, eu quero ter uma conversa com você. Para as diversas bancas que tem aí, quando a gente fala do assunto informática, é muito difícil a gente ter uma fonte de estudos, porque as bancas não seguem um padrão. Então quando a gente estuda internet, protocolos, redes, navegadores, a gente não tem uma fonte de informação, beleza? Mas quando a gente fala de segurança da informação, eu tenho uma fonte, que é a Cartilha de Segurança da Informação, do CERT.br, CERT.br. Se você colocar aí no Google, Cartilha de Segurança da Internet, CERT.br, certo? Essa cartilha ela é gratuita e ela coloca lá os procedimentos para ter uma boa segurança na internet, na navegação da internet. É uma cartilha de fácil leitura, fácil achar na internet, muito intuitiva, tem várias informações, e essa cartilha é onde a banca tira as questões, tá? Então, é de fundamental importância que você leia essa cartilha. Essa aula é suficiente, professor? Já vou dizer que não é suficiente. Poderia dar aqui 15 aulas de segurança da informação, não seria suficiente, porque a cartilha ela é bem completa. E as bancas tiram os termos que tem lá na cartilha, tá bom? Então, essa aula complementa a cartilha complementa essa aula. Vários alunos me perguntam, professor, eu não entendi essa questão de segurança da informação. O professor pode me explicar? Eu vou lá na cartilha, dou o print do pedaço onde está a questão e mando para o aluno, porque é copiar e colar. Beleza? Quando você estuda direito constitucional, direito penal, direito processual penal, leis extravagantes, você não precisa ler o texto puro da lei? Todo mundo fala isso. Direito constitucional você tem que saber o texto puro da lei, é ou não é? Segurança da informação você tem que saber o texto puro da lei. E o texto puro da lei é essa cartilha. Então não negligencie isso, tá bom? A questão da sua prova vai estar lá, tá bom? E aqui a gente vai trabalhar os tópicos mais cobrados em prova. Beleza? E outros que vão te ajudar a acertar a questão, tá? O assunto de segurança da informação tem muita coisa, assim, decoreba, porque são muitos conceitos. Então não tem que eu te envolver no assunto, eu posso até te envolver no assunto, contar uma história ou outra, mas é realmente decorar. Os princípios são esses. O que são ataques? Ataques são esses. O que são golpes? Golpes são esses. O que são malware são esses. Então, realmente, você tem que ir papel e caneta, anotar, ter contato com o material a hora toda, porque na hora da prova, a prova vai pedir um conceito e entregar outro e vai estar errado. Se você não estuda direito, não estuda de maneira organizada, não estuda com cada informação no seu quadrado, no seu respectivo lugar, você vai ter dificuldade em lembrar disso na hora da prova, tá bom? Então aqui a gente vai trabalhar, vai escrever aqui no quadro e bater papo aqui sobre os principais temas de segurança da informação. Todo concurso tem no mínimo uma questão de segurança da informação. Todo, no mínimo, uma questão de segurança da informação, tá? Já digo agora desse começo, desde já. O material escrito tem muito mais informações do que o material que a gente vai trabalhar aqui na aula, beleza? Eu procurei realmente te entregar um material muito cheio de detalhes, com muita informação. Então, se eu acabar passando batido e não falar alguma coisa aqui no quadro, a gente já está acordado desde então. E no material está bem completo, beleza? Tanto a definição como o que serve. E a gente vai batendo papo, várias questões no final desse bloco aqui, vocês vão ver que a gente vai entender de uma forma bem geral a matéria, tá? Então tá, professor, o que é segurança da informação? Me ajuda a entender esse tema que é tão importante em concurso. Segurança da informação está ligado à rede. Lembra na nossa primeira aula de rede que eu falei que rede está em todo lugar? Tá. Segurança da informação ela também está ligada à rede. Segurança da rede, segurança da internet. Tá? E segurança da informação são as técnicas que as organizações, que as empresas, que as pessoas, nós mesmos, pessoas física normal, precisamos adotar para proteger o nosso ativo. Como assim ativo, professor? A informação, ela é o que é de mais importante para as organizações, para você também. Você está aqui estudando para adquirir informação. Que com essa informação você vai passar num concurso público. Beleza? Por exemplo, a Coca-Cola, uma empresa bilionária, tem
centenas de milhares de prédios, centenas de milhares de carros, de veículos, maquinários absurdos. A marca dela é muito forte. Mas o que é mais valioso para a Coca-Cola? É toda essa estrutura aí que eu falei para vocês, todos esses recursos, ou a fórmula da Coca-Cola? Ah, professor, a fórmula da Coca-Cola. Perfeito. E olha que a fórmula da Coca-Cola cabe num pendrive de 512 GB. Não, 512 MB, pequenininho. Pendrivezinho pequenininho. E bem menor, se pegar um pendrive bem pequenininho, um disquetezinho, deve caber a fórmula da Coca-Cola. Então eu pego lá um pendrive de 1 GB, custa na faixa de 20, 30 reais, e coloquei a fórmula da Coca-Cola lá. Aquele pendrive vale muito mais do que toda a estrutura da empresa. E o que é que as empresas fazem para guardar aquela informação? Para que aquela informação esteja segura? Para que aquela informação só seja acessível para as pessoas que têm necessidade? Vocês acham que aquela fórmula tem que estar pública? Todos os funcionários da Coca-Cola têm que acessar aquela informação? Não. Só vai ter acesso àquela fórmula quem realmente precisar. Princípio da confidencialidade. Só terá acesso à informação quem realmente precisa ter. Beleza? Então, o que é? Vamos nos imaginar nesse cenário aí. A Coca-Cola com um pendrive no meio de uma sala, e tudo, o que eu vou fazer para ninguém chegar nesse pendrive? Vamos pensar no filme Missão Impossível. Tá? Então, eu coloquei o pendrive lá, tem que ter uma estrutura, as paredes de concreto armado, blindada, para evitar que um carro venha, bata na parede e entre e pegue o pendrive, igual Velozes e Furiosos, né? Tranquilo, deixei tudo blindado ali. Para entrar eu posso colocar uma porta blindada. Tranquilo, para ninguém chegar chutando a porta e quebrar. Já coloquei uma porta blindada. Eu posso, professor, colocar câmeras, colocar alarme? Posso. Tudo isso tem a ver com segurança da informação. Ah, eu posso colocar um segurança lá na porta? Posso, de segurança da informação. Ah, eu posso fazer uma credencial para só entrar naquela sala quem tiver acesso? Pode, segurança da informação. Então, tudo isso que eu falei para vocês são barreiras físicas e lógicas que bloqueiam a pessoa, quem não tem necessidade de ter acesso àquela informação. Agora vamos imaginar que essa informação está conectada na rede. Porque o responsável lá, o diretor, o presidente da Coca-Cola, quando quiser ver a fórmula da Coca-Cola, ele não quer ir andando fisicamente nesse prédio, nesse local, para ter acesso àquele pendrive. Ele quer que aquela informação esteja num computador, num servidor. E de onde ele quiser, da casa dele, do celular dele, do escritório dele, que está lá no 15º andar, ele quer ter acesso à informação. Ah, então, professor, eu já vou precisar colocar essa informação na rede. Perfeito, que a gente já estudou isso aí. Coloquei a informação na rede. Tudo que eu vou precisar fazer para proteger essa informação na rede, que outras pessoas não tenham acesso a essa informação. Ah, eu vou ter que colocar um firewall perfeito para controlar o fluxo de entrada e saída ali. Eu vou ter que colocar uma política de autorizações, de permissões. Como assim, professor? Quando eu entro no sistema, na intranet, que a gente já estudou isso aí, coloquei meu usuário e senha, me autentiquei. O que eu posso ver? Imagine que eu seja o responsável pelo setor financeiro. Eu sou responsável por receber os recursos, cobrar os recursos para a Coca-Cola. Eu tenho necessidade de ter acesso à fórmula? Não. Então, quando eu colocar meu usuário e senha, só vai me dar informações do financeiro. Aí meu amigo Zé aqui trabalha nos recursos humanos, contratando pessoas, fazendo pagamento de folha. Beleza? Quando ele entrar no sistema dele, com o usuário e senha dele, ele tem necessidade de ver o que acontece no financeiro? Não. Ele tem necessidade de ver o que acontece com a fórmula da Coca-Cola? Não. Quando ele colocar o usuário e senha, só vai ter informações do recursos humanos. Então, isso são políticas. Outros tipos de políticas também. É senha. A senha tem que ter 8 caracteres, letras minúsculas, letra maiúscula. Intercalado lá também. A senha é um tipo de política. Eu posso colocar vários níveis de senha. Senha por biometria e senha numérica. Senha. A ideia da biometria não é só a sua digital, tá? Biometria é estudo do corpo. Pode ser a palma da mão, igual o Banco Bradesco faz. Pode ser sua íris do olho, pode ser sua voz, pode ser seu andar, pode ser seu rosto, fazer a leitura do seu rosto. Tudo isso é biometria. Tranquilo? Tá, professor, eu entendi para que existe a segurança da informação. Mas o que é a segurança da informação, professor? É a prevenção da disponibilidade
da integridade e da confidencialidade. Que danado é isso, professor? Como assim a prevenção da disponibilidade, integridade e confidencialidade? Esses são os 3 princípios basilares da segurança da informação. Toda segurança da informação, minimamente, tem que ter isso. Tem outros princípios, professor? Tem sim. Tem vários outros, tá? Mas os 3 principais, os 3 basilares, são esses aqui. O que é disponibilidade? O próprio nome já está dizendo, e esse aqui é o mais cobrado em prova e é o mais simples. Disponibilidade é o princípio que garante que a informação esteja sempre disponível. Como assim, professor? Sempre disponível. E pelo prazo acordado. Imagine você comprou esse curso aqui do Agora Eu Passo, e lá no curso tem dizendo que é 1 ano, 6 meses de contrato, tá? Então, nesse período de 1 ano ou 6 meses, esse curso vai ter que estar disponível para você. Beleza? Imagina que num belo sábado à noite você, professor, eu estudei o dia todo, agora só para relaxar, eu estudei o dia todo aquelas matérias chatas, né? Direito constitucional, direito administrativo, direito penal, e agora só para relaxar eu vou estudar informática. Aí você, sábado à noite, entra no seu computador, coloca lá seu usuário e senha para assistir essa aula. Aí quando vê, a aula está indisponível. Aí você vai e liga pro Nakano. Nakano, a aula do Rashid está indisponível. Nakano, não, peraí, que faltou energia. O Nakano vai ter que colocar um gerador, um no-break, porque se cair energia vai ter que estar sempre disponível. Aí depois você acessa de novo, a informação não está funcionando, você liga pro Nakano. Nakano, a informação agora não está disponível. A EP vai ter que garantir que a informação sempre esteja disponível para você, independente do que for. Se caiu a internet, coloca outra internet, o link da internet. Se caiu a energia, coloca um gerador, um no-break. Se o prédio pegou fogo, não interessa, vai ter que ter outro prédio com tudo aquilo lá disponível para você. Então, sempre que você precisar da informação, sempre que você tiver o direito de acessar a informação, e a informação não estiver disponível, foi quebrado o princípio da disponibilidade. Outro princípio bem cobrado em prova é o princípio da integridade. O princípio da integridade, ele garante que a informação não foi alterada. Não foi alterada. Também pode ser chamado o princípio da completeza da informação, porque a informação está completa, está íntegra. Da forma que ela foi produzida, ela foi tramitada na rede, tramitada na internet e chegou ao seu destinatário e está do mesmo jeito que foi produzida, ela foi entregue. E o algoritmo que é utilizado para garantir a integridade da informação é um algoritmo chamado algoritmo hash, que é o algoritmo resumo. Ele faz um resumo da mensagem. Eu não vou adentrar nisso aqui agora, porque a gente vai ter um tópico só para falar de hash. Inclusive, eu vou mostrar a vocês como é que funciona o hash. Beleza? Então, quem faz o resumo da mensagem para ajudar a garantir a integridade é o algoritmo hash. Beleza? Ele garante que a informação não foi alterada. E o da confidencialidade, professor? Garante que a informação só será acessada por quem tiver autorização. Só quem tiver autorização. Confidencialidade garante que a informação só será acessada por quem realmente tem necessidade de ter a informação. Quem não tem necessidade de ter a informação não precisa ter acesso. Beleza? E quais são as políticas para eu garantir a confidencialidade? Talvez uma política de acesso, de autorização, de permissões, senhas, tá bom? Então, todas as políticas envolvidas para eu garantir a disponibilidade, integridade e confidencialidade giram em torno de garantir a segurança da informação. Tem outros princípios, professor? Tem sim. Tem vários outros princípios que não são os princípios basilares da segurança da informação. Mas eu tenho outros.
Eu tenho aqui, por exemplo, o princípio da autenticidade. Autenticidade. Isso aqui já está me dizendo o nome, né? Autêntico. Garante que a pessoa é quem diz ser. Garante que a pessoa é quem diz ser. Você, quando entra lá no seu Facebook, você não coloca seu e-mail e sua senha pelo computador? Coloca, professor. Então, quando você está colocando seu e-mail e sua senha para entrar no Facebook, você está se autenticando. Para entrar no Gmail, no Outlook.com, você está se autenticando. Quando você entra aqui no curso, agora eu passo para assistir essa aula, você não colocou seu usuário e senha? Coloquei, professor. Então você está se autenticando. Você está dizendo para o sistema do curso Agora Eu Passo que você é quem realmente é, quem diz ser. Porque só a senha ela é privada sua, só você tem acesso a ela. Então quando você coloca a sua senha, só você tem sua senha. Então garantiu o princípio da autenticidade. Beleza? Tem outro princípio que é bem cobrado em prova também, que é o princípio do não. É o princípio do não repúdio. Princípio do não repúdio. Também ele é chamado de princípio da irretratabilidade. Também é chamado de princípio da irrefutabilidade. Para que serve esse princípio aqui, professor? Esse princípio ele vai garantir quem produziu a informação, quem alterou a informação da seguinte forma: se eu me autentiquei com o meu usuário e senha, depois eu não posso negar que não fui eu. Então eu entrei no sistema com o meu usuário e senha, fui e criei um documento e enviei. Enviei um e-mail, por exemplo. Princípio da autenticidade, ok. Quando esse e-mail ele for contestado, eu não posso negar, dizer que não fui eu. Ou seja, o princípio do não repúdio quer dizer que a pessoa que produziu a mensagem não pode se negar. Dizer, não fui eu que produzi a mensagem. Beleza? Tem outros princípios também. Tem os princípios da legalidade, que aí são as questões jurídicas. Beleza? Entre outros princípios que são cobrados em prova. Os mais cobrados em provas são esses aqui, que eu preciso saber. O próprio nome do princípio já diz o que é que ele trata. Tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês tenham cuidado. Esse nome aqui, ó, garante. Cuidado. A gente vê por aí nesses sites de questões que fala, na segurança da informação, nada é 100% seguro, nada é garantido. Perfeito, concordo. Aí o que é que o pessoal fala? Se aparecer na sua prova, garante. Tá errado. Calma. Não é isso que essa pessoa tentou lhe dizer. Na segurança da informação, nada é 100% seguro. Nem se eu investir em tudo que está disponível na segurança da informação, isso não é garantia que ninguém vai invadir meu sistema. O princípio da disponibilidade garante que a informação vai estar sempre disponível. Se a informação não estiver disponível, o princípio da disponibilidade foi quebrado. Ele não está dizendo que obrigatoriamente a informação sempre vai estar disponível. Não. Não é isso que ele está dizendo, não. O princípio da disponibilidade garante que a informação está disponível. Se ela não estiver disponível, foi quebrado esse princípio. Integridade garante que a informação, do jeito que foi produzida, foi entregue. Se ela não foi entregue, foi alterada de alguma forma, quebrou o princípio da integridade. Então, cuidado ao interpretar esse nome garante aqui. Beleza? Cuidado ao interpretar esse nome garante aqui. Tá? Eu queria ver com vocês, vem aqui no slide, por favor. Eu queria ver com vocês alguns outros conceitos que a gente pode estar trabalhando em prova, isso pode ser cobrado também, tá? Ativo. O que é ativo, professor? Ativo é qualquer coisa que tenha um valor para a instituição, igual na contabilidade. Para a Coca-Cola, o ativo maior dela é aquela informação. Para você que está estudando, o seu ativo é a informação que você está internalizando. Então, é qualquer coisa que tenha valor para a instituição. E as instituições tentam proteger seu ativo. Vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade, professor? É uma fraqueza dentro de um sistema. Então, se um sistema, por exemplo, não tem um firewall, isso aí pode ser uma vulnerabilidade. Não tem um antivírus? Pode ser uma vulnerabilidade. Seu celular não tem um antivírus? É uma vulnerabilidade. Beleza? O que é uma ameaça?
Ameaça é um agente ou entidade que explora uma vulnerabilidade, provocando um incidente. Então, uma ameaça é uma tentativa de explorar uma vulnerabilidade no sistema. Tá bom? Incidente decorre da ação da ameaça. É quando a ameaça encontra a vulnerabilidade e causa um incidente. A ameaça encontrou a vulnerabilidade, provoca um incidente. Tá? Impacto é o prejuízo financeiro. Imagina que uma pessoa entrou no seu celular, teve acesso aos seus dados bancários e transferiu para a conta dele ou para outra conta R$1.000. Ou consumiu do seu cartão de crédito, através do seu celular, R$500. Então esse é o seu impacto financeiro. Tá? Risco. O que é o risco, professor? Está diretamente ligado ao impacto e à probabilidade. Tá? Está diretamente ligado ao impacto da probabilidade. Esses conceitos eles são cobrados em prova. A banca adora inverter um com o outro. Mas aqui, cuidado, eu tenho aqui controles físicos que eu posso ter e controles lógicos que eu posso ter. Controles físicos e controles lógicos. Alguns exemplos de controles físicos. Eu tenho aqui um segurança. Ele é um controle físico. Tá? Mas ele tem que respeitar alguns protocolos para a entrada no prédio da Coca-Cola, por exemplo. Então, ele dentro dele, digamos assim, embutido nas funções dele, ele já respeita alguns controles lógicos. Opa, nessa área aqui ninguém pode entrar. Beleza? Outros controles físicos aqui, controle de acesso, catraca, câmera, certo? A Polícia Federal, nas superintendências regionais, ela tem um sistema de crachá. Cada andar, o crachá é de uma cor. Então, eu estou no 4º andar, crachá verde. Beleza? 5º andar, crachá amarelo. 6º andar, crachá azul. Se eu estou lá no 4º andar, que é o crachá verde, aí aparece alguém de crachá amarelo. Acabou, já quebrou a segurança da informação. Aqui só pode ter pessoas com crachá amarelo. Se aparecer qualquer pessoa com crachá de outra cor, quebrou a segurança da informação. Isso é um procedimento. O crachá em si faz parte de um procedimento de segurança da informação. Beleza? E os controles lógicos, professor? Eu tenho as políticas de senha, as políticas de acesso, de autorização, beleza? Eu tenho também firewall, que é um sistema que a gente já estudou na aula de internet, que ele controla o fluxo de entrada e saída. Eu tenho anti-spam, anti-malware, todos os anti-malwares em si, né? Os antivírus por aí, tá? Então, esses são os principais conceitos de segurança da informação. Eu coloquei aqui 2 questões que estão aí no meio do seu material para a gente entender os princípios. A gente vai brincar aqui. Tem os princípios aqui em cima, eu vou falar vou ler as questões e a gente diz qual o princípio é. Beleza? Vou ler essa primeira questão aqui e vocês vão dizer qual o princípio é. Se é o princípio da integridade, autenticidade, não repúdio, confidencialidade ou disponibilidade. Tá? Então não tem gabarito essa questão, tá? É só para a gente preencher aqui. Consiste na garantia da veracidade da fonte da informação. O que ele quer saber aqui? A veracidade da fonte da informação. Se a informação, se quem está dizendo que é a fonte, se ela é realmente verídica. Então, ele quer saber da fonte, fonte que produz a autenticidade. Beleza? Sinaliza a conformidade dos dados armazenados com relação às inserções, alterações, processamentos e autorizações efetuadas. Qual é esse aqui? Que ele faz aqui, a conformidade, se está conforme, integridade, se está íntegro, princípio da integridade. Beleza? Consiste na garantia que a informação esteja acessível às pessoas, aos processos autorizados a qualquer momento requerido durante o período acordado. Essa é fácil e essa é que as bancas mais gostam de cobrar, princípio da disponibilidade. Consiste na garantia de que somente pessoas autorizadas tenham acesso às informações armazenadas ou tramitadas por meio da rede de comunicação. Somente pessoas autorizadas. Então, eu tenho o princípio da confidencialidade. Perfeito? Evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou a ação. Para eu evitar que ela negue que foi ela que executou a ação, princípio do não repúdio. Beleza? Tem mais uma questão dessa aqui. Garante que as informações foram produzidas respeitando a legislação vigente. Legislação vigente, ele me dá a ideia de legalidade. As informações serão confiáveis e exatas. Pessoas não autorizadas
não podem alterar os dados. Que princípio eu tenho aqui? Que princípio eu tenho aqui? Se eu tenho aqui, essas informações são confiáveis e exatas, exatidão, completeza da informação, é o princípio da integridade. Garante o acesso às informações sempre que for necessário por pessoas autorizadas. Quando eu falo sempre que for necessário por pessoas autorizadas, se eu tenho autorização e eu quero acessar, a informação tem que estar disponível para mim. Princípio da disponibilidade. Garante que em um processo de comunicação, os remetentes não se passem por terceiros e nem que a mensagem sofra alteração durante o envio. Vê, ele está dizendo que uma pessoa não pode se passar por outra, ou seja, ela tem que ser quem ela diz que é, e nem que a informação sofra alteração. Princípio da autenticidade. Isso aqui é através de um sistema de assinatura digital que a gente vai ver no final desse bloco aqui, tá? Somente as pessoas autorizadas terão acesso às informações. Quando eu falo pessoa autorizada terá acesso à informação, eu tenho o princípio da confidencialidade atendido aqui. Essas questões aqui foi mais para a gente colocar o assunto que a gente estudou realmente organizado, tá? Então, não entendeu isso? Imprime essa parte de novo e depois de 1 dia, 2 dias, tenta fazer. Porque isso aqui é importante. O CESP cobrou bastante isso aqui. FGV, FCC, eles cobram bastante isso aqui. Te colocam, te contam uma história linda, maravilhosa, e lá diz que é um princípio e te induzem a marcar outro. Isso aqui tem que estar aqui, ó, no sangue de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Tranquilo? Vamos lá fazer a nossa primeira questão, tá? Agora a gente vai fazer uma bateria de questões aqui, sobre isso que a gente estudou. Primeira questão. Segurança da informação é caracterizada basicamente pelo fornecimento de 3 serviços de segurança. Essa questão, ela quer saber sobre o conceito de segurança da informação, tá? E você que é meu aluno já sabe. A gente, quando começar a fazer questão, você para o vídeo, beleza? Você para o vídeo e faz a questão e depois vem pra gente corrigir. Então você já sabe. Apareceu esse nome aqui, ó, cai em prova, você já para o vídeo, faz a questão e depois volta. Então ele está dizendo que são basicamente 3 serviços. A prevenção do sigilo ou confidencialidade, ele já está definindo que a prevenção do sigilo é chamada de confidencialidade, perfeito. A garantia da integridade dos dados e a manutenção da disponibilidade. Como assim manutenção da disponibilidade? A disponibilidade sempre tem que estar disponível. Manter a disponibilidade, beleza? Gabarito da questão correto. Vamos lá, mais uma questão. Informação é constituída por um conjunto de dados com características específicas. Perfeito. O ponto de análise é que os dados devem ser irrelevantes para o sistema que se destinam. Irrelevantes? Ele é irrelevante para um sistema? Errado, professor. Porque a informação, para ser protegida, tem que ter, que é o ativo, né? E o ativo é o que tem de valor para a instituição. Quando ela é irrelevante, não tem necessidade de eu gastar, de eu me preocupar em protegê-la. Tá? Então isso deixa a questão errada. A superexposição de dados pessoais nas redes sociais facilita o furto de identidade. Ou seja, quando você se expõe demais nas redes sociais, as pessoas podem furtar sua identidade. Perfeito. Ou a criação de identidade falsa. Então são 2 tipos de golpes que podem ser atacados aqui. Tanto o furto de identidade, né, como a criação de identidade falsa. Ambos estão falando a mesma coisa. Identidades essas que podem ser usadas para atividades maliciosas, tais como a realização de transações financeiras fraudulentas, a disseminação de códigos maliciosos e envio de mensagens eletrônicas falsas por meio de e-mail e redes sociais. Perfeito! Uma pessoa que invadiu, que roubou seu usuário e sua senha do seu e-mail, ela pode enviar para seus contatos de e-mail, usando seu nome, sua credibilidade. Ah, professor, mas eu não tenho credibilidade. Imagine que tenha. Tô brincando, tá? Então, a sua credibilidade vai ser utilizada para contaminar seus amigos. Ah, foi Rashid que mandou o e-mail, foi o professor Rashid que mandou o e-mail. Beleza, vou abrir. Imagina, você me passa um e-mail com a dúvida numa questão, aí eu pego e te respondo. A resposta da sua dúvida está no anexo. Está em anexo. Aí você, foi o professor Rashid que respondeu minha dúvida. Vou clicar aqui nesse anexo. Quando clica no anexo, contaminou seu computador. Entendeu? Então, inclusive tem alguns malwares que fazem isso. Mandam mensagens spams para os seus contatos de e-mail que a gente vai ver. Tá bom?
A infecção de um sistema por um código malicioso pode ocorrer pela execução de arquivos infectados obtidos de anexos de mensagem eletrônica. Perfeito. Se eu recebo uma mensagem, um e-mail, uma mensagem eletrônica, e eu clico nela, eu posso infectar meu computador. Se eu clico no link lá que vem no meio da mensagem eletrônica, ele já infecta meu computador. Tá bom? Por exemplo, se o e-mail já tiver um vírus de script, tiver um script lá auto-executável, em eu abrir o e-mail, eu já estou contaminando meu computador. A infecção de um sistema por código malicioso pode ocorrer por meio da execução de arquivos infectados obtidos de anexos de mensagens eletrônicas, perfeito, de mídias removíveis, no caso pendrive, HD externo, SSD externo, de páginas web corrompida, que esse aqui é o que está sendo mais executado, tá? Pelo desconhecimento da população. Então a população, porque acessou uma página web qualquer, acha que ela está segura e acessa, beleza? Quando você entra na página web, ela pode executar algum malware no seu computador. Redes sociais, perfeito, ou diretamente em outros equipamentos, Então essas são as formas que eu posso me contaminar no vírus, tá bom? Nessa parte do bloco aqui, a gente vai tratar de alguns assuntos relacionados a golpes que acontecem na internet, beleza? E ataques que acontecem na internet. E essas questões, a banca raramente procura diretamente saber o que é um tipo de ataque, o que é um tipo de golpe. Mas o que é que acontece? Esses conceitos te ajudam a acertar outras questões. Porque quando ela fala de um furto de identidade, negação de serviço, entre outros aí, você já sabe do que se trata, tá bom? Então, vamos lá, sem muito mimimi. Quando eu falo aqui dos golpes da internet, muita gente imagina o quê? Professor, a internet é um mundo virtual, então eu não preciso me preocupar não, né? Não, a questão não é essa não. É um mundo virtual, mas quem está do outro lado também é uma pessoa. E os mesmos golpes e os mesmos riscos que a gente corre numa sociedade comum, a gente corre também na internet. Muitos golpes que são praticados na internet vieram do golpe praticado comumente, né? Estelionatário, por exemplo. Tá? Então a gente tem que ter cuidado tudo que a gente faz na internet, o uso consciente da internet. O principal erro das pessoas é achar, eu não sou importante não, ninguém vai invadir meu computador, ninguém vai usar meu computador para nada. É o principal erro. E aí você acaba negligenciando, colocando a senha fraca, negligenciando, não colocando o sistema operacional, negligenciando, acessando conteúdo que não é permitido, negligenciando, baixando software pirata para o seu computador, beleza? Entre outras coisas. Então, cuidado, você pode ter grandes prejuízos navegando na internet, tá bom? Então vamos ver os principais golpes que são praticados na internet. Eu tenho o furto de identidade. Uma pessoa tenta furtar sua identidade por N motivo, N formas, né, na verdade, e depois que ela furta sua identidade, ela tenta se passar por você, para ter seus privilégios, para usar o sistema como se fosse você. E ela furta essa identidade de várias formas, através de um ataque chamado ataque de força bruta. Como assim? Ela sabe teu e-mail e fica tentando tua senha. Imagina lá no Facebook. Eu sei que o e-mail é rashid@gmail.com. Eu vou tentar a senha do professor Rashid. Coloca o data de nascimento dele, não é? Coloca 1234, não é? Coloca 4321, não é? Fica tentando e errando até quebrar a força. Tenta através do engenharia social. Como assim engenharia social? Aquela conversa no teu ouvido aqui, beleza? Conversa contigo aqui e ali para tentar pegar essa informação sua através da sua ingenuidade. Aí você acaba passando a senha, beleza? Através de realmente você estar olhando a pessoa digitando a senha, e você vai e copia a senha da pessoa. Entre N motivos você pode ter esse tipo de golpe aqui, furto de identidade. Fraude de antecipação de recursos. Como assim, professor, fraude de antecipação de recursos? Esse golpe ele é muito praticado na internet, beleza? Você recebe um e-mail, ou principalmente em redes sociais, dizendo, esse animal foi maltratado. E as pessoas que amam animais, né, vão ter o coração tocado lá. Esse animal foi maltratado. Estou doando animais. Aí você com o coração tocado diz, eu quero, o que é que eu faço? O cara, não, do animal é doação. Mas para eu mandar para você, eu tenho os custos de frete. Eu tenho o custo do veterinário. Transfere que eu já mando para tu, ele filé, ele
tranquilo, chegar tranquilo aí na sua casa, aí você acredita, tá com o coração comovido e vai e transfere. O animal nem existe, nem nunca chega. Tem também o furto que foi muito praticado, a noiva russa. Como assim a noiva russa? Você recebeu um e-mail dizendo que na Rússia tem muita mulher para pouco homem e as noivas russas lá estão pagando para ter homem. Ou então, você tem que fazer seu matrimônio, tem que antecipar um recurso para ter uma noiva russa, mostra uma foto de uma mulher linda, o homem que é besta vai e cai nessa e vai e transfere o recurso. Antecipação de lotérica também. Você ganhou o sorteio tal, mas para isso você precisa depositar antecipadamente isso aqui. Aí você, ganhei a loteria, como é que eu vou antecipar? Vai, antecipa, se ferra. Cuidado, cuidado que você vê na internet, tá? Então, o que é que eu posso dizer a você para você ter cuidado? Desconfie de qualquer e-mail. Nem se o usuário, o e-mail da pessoa estiver correto. Primeira coisa é você ver o e-mail da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa altera uma besteira no nome do e-mail e envia. Beleza? Eu costumava fazer no trabalho uma coisa, por exemplo, o nome do meu chefe era Luiz com Z. E eu mandava um e-mail para os amigos meus brincando e mudava o Z com S. E copiava esse Luiz com S que não existia. Aí os amigos, colegas de trabalho faziam, eita, Rashid mandou o e-mail para o chefe está copiado naquele e-mail, e era e-mail brincando. Mas o e-mail era fake, não existia. Então a pessoa pode te mandar um e-mail assim, alterando o cabeçalho do e-mail lá e se passando por aquela pessoa. E mesmo se o e-mail estiver correto, lembra do furto de identidade, essa identidade pode ter sido furtada. Não clique em links no seu e-mail, cuidado, muito cuidado. Não acesse seu e-mail através de links. Você sabe lá, gmail.com, outlook.com, wall.com, yahoo.com, digite, beleza? Então, muito cuidado, tá? Eu tenho phishing. O que é essa ideia de phishing, professor? Sim, outra coisa falando aqui em fraude e antecipação de recursos, phishing, qualquer coisa relacionada aos golpes aqui. Os golpes, normalmente, eles são praticados por robôs. Como assim robô? Programas de computador que disseminam mensagem para todo mundo através de spam. Beleza? E essas mensagens, elas podem ser traduzidas de um idioma para outro. Então, observe se tem erro de português. Observe se na mensagem do corpo do e-mail tem erro de português. Se tiver erro de português gritante, pode ser um robô tentando te enganar, beleza? Eu tenho aqui, ó, o phishing. O phishing me dá a ideia de pescando, pescaria. Esse golpe ele foi muito praticado no Brasil, no mundo em si, e ainda é muito praticado. Ele tenta pescar seus dados através de uma página falsa. Então você entra lá no bancodobrasil.com. Qual é o site do Banco do Brasil? bb.com. Aí você digita no Google, quero acessar o Banco do Brasil. Em vez de ser o primeiro link que vai aparecer lá, bb.com, aparece o bbb.com. Não é o Big Brother Brasil, é um site do Banco do Brasil falso. Quando você entra, a página é igual a do Banco do Brasil, a imagem tudo igual, mas é o site falso. Aí você coloca lá sua agência, sua conta, sua senha, acabou, o cara roubou seus dados. No e-mail também ele pode mandar um e-mail dizendo que sua agência bancária está pedindo atualização de dados bancários. Aí você vai por e-mail responder a atualização de dados bancários. Clica aqui, atualize seu cadastro, você clica no link, vai para um formulário que você não sabe nem onde é e coloca seus dados todos lá. Aqui, ó, o phishing. Beleza? Isso aqui foi muito cai muito em prova esse phishing aqui. O Farm, ele é uma variação do phishing. Como assim? Estudamos na aula de protocolos que quando eu digitei lá no meu computador, bancodobrasil.com.br, que é o bb.com.br, meu computador nunca acessou o Banco do Brasil. O que é que acontece agora? Ele vai perguntar ao DNS. DNS, qual é o IP do Banco do Brasil? Aí o DNS vai me devolver. O IP é tal. É 192, tal. Eu, de posse desse IP, agora sim eu vou ligar para o site do Banco do Brasil e ter acesso à página do Banco do Brasil. É ou não é? Perfeito. Tá? Se você não lembra disso, volta para a aula de protocolos, que são um conceito muito importante, cai muito DNS. O Farm, ele ataca nessa solicitação. Quando eu digito bb.com.br, eu não vou perguntar ao meu DNS configurado. Eu pergunto a um outro DNS. E ele me dá um IP falso, que me leva para uma página falsa para roubar meus dados. Tá bom?
Outro golpe muito praticado é o hoax, que é o boato. Boato. Em época da eleição tem muito, né? As pessoas criam boatos, até quando a mídia sensacionaliza qualquer coisa aí, as pessoas ficam criando boatos, fake news, tá bom? Coronavírus, por exemplo, as pessoas inventaram um monte de coisa aí sobre o coronavírus, coisas que são verdades, coisas que são mentiras. Então o hoax, ele é o boato na internet. E esse boato na internet pode até ter consequências penais, criminais, cíveis para você, beleza? Ah, professor, mas eu só encaminhei a mensagem que eu recebi no WhatsApp, só encaminhou. Quando você só encaminha, vê, você está usando sua credibilidade para disseminar um boato, que você nem sabe se é verdadeiro ou falso. Aí a pessoa do outro lado vai falar, ah, foi Rashid que me enviou o e-mail, Rashid é inteligente, Rashid estuda para concurso, Rashid é professor de concurso. Ele me mandou, então ele leu, ele fez uma análise prévia, ele concorda com isso. Além do boato estar utilizando sua credibilidade, você está concordando com aquilo. Então não me venha com essa de que só estou encaminhando. Você pode ser penalizado igualmente. Beleza? Aí vocês podem estudar direito penal. Inclusive pode ter questão aqui, ó, com esses golpes, tanto sendo cobrados na internet, quanto sendo cobrados código penal ali, na população, na civilização comum, né? Sem estar no cyberespaço. Beleza? Então, cuidado com esses golpes aqui. Agora, pessoal, vamos falar de alguns ataques. Beleza? Alguns ataques que são utilizados na internet. Golpe e ataque. Depois a gente vai estudar os malware, que são os softwares mal intencionados. Quais são os principais ataques na internet, professor? Eu tenho exploração de vulnerabilidade. Como assim? Um hacker, ele pode invadir uma rede, um sistema, para explorar a vulnerabilidade de alguns sistemas ou de alguns computadores. Quando ele achar essa vulnerabilidade, ele pode fazer N coisas com aquele sistema ou com aquele computador. Pode roubar informações, beleza? Pode instalar códigos maliciosos, pode testar só o conhecimento dele, eu vou explorar a vulnerabilidade para testar meu conhecimento aqui, no caso os hackers. Os hackers, eles invadem sistemas para testar seu conhecimento, porque eles têm o conhecimento de redes e sistemas, mas invadem para testar seu conhecimento. E aproveita esse momento para te dizer, você sabe a diferença do hacker e do cracker? O hacker, falei, que ele invade sistemas, ele é um excelente profissional de sistemas e de redes, ele invade sistemas para testar seu conhecimento. E o cracker? O cracker, ele também tem um excelente conhecimento, só que ele invade redes e sistemas para roubar informações, para cobrar, extorquir por isso aí. Beleza? E agora eu vou te dizer uma coisa. Você é usuário de crack? Você já usou crack alguma vez na vida? Se você vai fazer o concurso da Polícia Federal, qualquer polícia aí tem investigação social. Beleza? Investigação criminal. Se você usou crack, eu não estou dizendo crack, aquela pedrinha de crack, não. Eu estou dizendo que o cracker, muitas vezes, ele pega um programa legítimo, por exemplo, o pacote Office, destrava o pacote Office que você tem que pagar para consumir e disponibiliza na internet de maneira craqueada. Ou seja, se você já usou um programa que era para ser pago e você usa de maneira craqueada, você é usuário de crack. Cuidado, viu? E esses crackers, quando eles fazem isso nesses programas, nesses softwares, beleza? Eles fazem isso porque são bonzinhos? Não. Eles destravam o programa, deixam disponível para você de maneira gratuita, mas, por outro lado, ele coloca alguma outra coisa lá. Ele pode colocar um malware, um trojan, um cavalo de Troia, para depois utilizar seu computador para atacar outro. Beleza? Então, cuidado com softwares piratas, com softwares craqueados, tá? Então, a exploração de vulnerabilidade, ela vai explorar vulnerabilidades em redes e sistemas. Então, um hacker, um cracker, tentou aqui o curso Agora Eu Passo, invadiu aqui e só testou. Opa, consegui invadir o curso Agora Eu Passo. Não vou fazer nada agora. Pode acontecer isso? Pode, ele só testou. E ele pode criar um arquivo chamado exploit, que esse exploit, na próxima vez que ele precisar acessar aquele sistema, ele não precisa usar todas as técnicas que ele utilizou para invadir tal sistema. É só ele executar esse programinha, que ele já vai e entra direto. É um encurtador
de esforços. E esse exploit, ele pode ser vendido no mercado para outros hackers menos experientes. Beleza? Ah, eu quero invadir o curso, agora eu passo, mas eu não tenho esse conhecimento ainda. Aí o cara diz, ó, invadir, tem aqui o exploit, te vendo portanto. Beleza? Isso já caiu em prova. Eu tenho a varredura de rede, varredura na rede. O chamado scan, eu vou varrendo a rede para, acabo sendo aqui, ó, explorando vulnerabilidade. Tanto a exploração de vulnerabilidades como a varredura de rede, elas podem ser utilizadas de maneira maliciosa ou de maneira legítima. Imagine um analista de TI está varrendo a rede, explorando a vulnerabilidade da rede. Por quê? Quando ele acha uma brecha, ele corrige a brecha. Beleza? Ou pode ser analisado, utilizado por pessoas maliciosas para realmente roubar, pegar recursos, tá? Eu tenho aqui, ó, o e-mail spoofing. Esse nome spoofing aqui, ó, ele tem que sempre estar associado à falsificação, porque eu posso ter o IP spoofing, entre outros spoofings aí. E-mail spoofing é um e-mail falso. A pessoa falsifica um e-mail de alguma forma, beleza? Várias técnicas são utilizadas. Não sei se você lembra, ano passado, invadiram o celular do ministro Sérgio Moro, beleza? Ministro da Justiça. Como foi? Eles utilizaram a técnica de spoofing e conseguiram falsificar o Telegram. Não foi nem o e-mail, foi o Telegram do ministro Sérgio Moro. Então isso pode cair na sua prova, beleza? Se você for fazer concurso da área policial, isso pode cair, com certeza. Então spoofing, falsificação. Cuidado. Então, e-mail spoofing é um e-mail falso. Interceptação de tráfego, chamado de sniffer, farejador. Ele vai pegando os pacotes que passam na rede. Todo pacote que passa na rede, ele pega. Há um tempo atrás, não sei se você lembra, acho que você nem prestava atenção nisso, a comunicação entre pessoas do WhatsApp não era criptografada. Então tá eu e o Zé aqui no mesmo roteador. Beleza? Tá eu e o Zé aqui no mesmo roteador Wi-Fi. E eu mandando mensagem para ele, ele mandando mensagem para mim. Mesmo roteador. Quando a mensagem sai do meu computador, vai para o roteador e vai para ele, beleza? Aí entra uma terceira pessoa e vai esnifar a rede, interceptar o tráfego na rede. A pessoa acessa o mesmo roteador e fica só vendo os pacotes que eu mando para o Zé e os pacotes que o Zé me manda. Vou analisando tudo, consigo ler. Aí o WhatsApp, como outras comunicações, né, começaram a colocar criptografia na mensagem. Por exemplo, a mensagem, quando vai para o roteador, ela vai criptografada. Alguém pode até pegar aquela informação, mas não vai conseguir decifrar. E ela só é encriptografada quando chega no destinatário. Uma criptografia ponto a ponto. Beleza? Então, interceptação de tráfego. Desfiguração de página, também chamado de pichação. Muitos hackers, crackers, invadem páginas só para testar seu conhecimento e se autopromover. Ah, invadi a página do Banco do Brasil e coloquei uma imagem lá. Aí vai, altera a imagem, picha a imagem. Picha, quando eu falo pichar, é alterar o conteúdo legítimo do site. Ele alterou lá, beleza? Então essa é a ideia da pichação. Força bruta, já falamos ali, que é através de tentativas e erros. Eu vou tentar quebrar a senha da pessoa, tá? E eu tenho a negação de serviço, que pode ser o DOS, como o DDoS, que é a negação de serviço. Estudamos no Segurança da Informação que o princípio da disponibilidade garante que a informação sempre vai estar disponível, não é? Se eu solicito o serviço não está disponível, o serviço foi negado. Então eu tenho dois tipos de ataque de negação de serviço. Um computador só, chamado DOS, vai atacar o servidor do Google. Por exemplo, estou atacando o servidor do Google para derrubar o servidor do Google. Quando eu derrubo o servidor do Google, outras pessoas não conseguem acessar o servidor do Google. Isso é um ataque de negação de serviço. Beleza? E se eu junto vários computadores, DDoS, são vários computadores unindo esforços para atacar aquele computador, para derrubar aquele computador. É um ataque coordenado de negação de serviço, DDoS. Isso aqui é muito utilizado através dos botnets, que a gente vai estudar na aula de malware, tá bom? Então, não para aí, eu só vou ajeitar o quadro aqui para a gente ganhar tempo. Então não para, a gente já vai continuar na matéria, beleza? Isso aí, muito bem. Agora vamos falar sobre os malware, tá? A ideia de malware, o próprio nome já está dizendo, malware, ou seja, software mal intencionado, tá? Um software mal intencionado, malicioso, ele pode desenvolver, efetuar qualquer ação no seu computador. Pode ser uma ação maliciosa ou uma ação indesejada. Ele é considerado um malware.
até o próprio fato de você estar usando lá o Windows e do nada aparecer uma janelinha assim, um pop-up. Opa, eu não queria que aparecesse essa janelinha. Então, pode ser considerado um malware. Beleza? Então essa ideia de malware é um software mal intencionado, malicioso, que faz uma coisa ou maliciosa ou sem a necessidade, sem o consentimento, que incomode o usuário. Tá? Nesse ponto, eu quero que você entenda que malware é diferente de vírus. Certo? Por que é diferente de vírus, professor? Porque vírus, ele é um tipo de malware. Tá? E o malware tem vários, tem o malware, tem o worm, tem o trojan, tem o spyware, tem o backdoor, tem N outros. Mas as bancas acabam, e a gente vai fazer questão aqui, vocês vão vendo, que a banca acaba confundindo, chamando vírus de worm, vírus de malware, malware de vírus. E a questão é para estar errada, mas a gente não vai brigar com a questão, porque são classificações diferentes. E agora a gente vai precisar entender quais são os principais tipos de malware, tá? Os principais tipos de malware que eu tenho aqui o mais conhecido, né? Que é o chamado vírus. Quais são as características do vírus, professor? O vírus é igual ao vírus do corpo humano, normal. Tá? O vírus do corpo humano, o vírus do coronavírus, por exemplo, ele precisa de quê para trabalhar, para infectar? Ele precisa do corpo humano. No caso do vírus aqui, ele precisa de um hospedeiro. Ele precisa de um hospedeiro. É uma característica ele ter um hospedeiro. Ele precisa de um hospedeiro. E quem é o hospedeiro do vírus do computador? É um programa? É um arquivo? Então, o vírus, ele é um programa ou parte de um programa que se insere em outro programa, em outro arquivo, ou seja, ele precisa de um hospedeiro. Outra característica do vírus, o vírus, ele precisa ser executado. Quando eu falo executado, eu estou dizendo que ele precisa da ação do usuário. O usuário precisa clicar nele ou então abrir o documento que ele está inserido. E aqui eu peço a vocês cuidado, porque tem um tipo de vírus, o vírus script, que ele não precisa ser executado. Como o script ele executa sozinho, a automação, automaticamente ele vai ser executado. Então não precisa da ação do usuário. Então cuidado com esse asterisco aqui. Então o vírus, eu vi que ele é programa ou parte de um programa que se insere em outro programa ou arquivo e precisa ser executado. Quando ele é executado, ele vai fazer o quê? Ele vai se multiplicar. Ele vai se replicar. Ele vai se replicar. Então, essas são as principais características do vírus que é cobrado em prova, tá bom? Então, o vírus, eu preciso de um hospedeiro, ele precisa ser executado e ele vai se replicar. E essa forma que ele vai se replicar, ele vai se inserindo em outros programas, em outros arquivos. Ah, eu tenho um vírus no Word, por exemplo. Quando eu clico lá no meu Word, ele começa a se replicar e vai se inserindo em outros arquivos do Word. Ah, eu tenho um vírus numa foto. Quando eu clico naquela foto, ele começa a se executar, se replicar e vai se inserindo em outras fotos. Entenderam? Então, o vírus, ele precisa de um hospedeiro, precisa da ação e ele vai se replicar. Eu tenho vários tipos de vírus, tá, pessoal? Tenho vários tipos de vírus, não vamos trabalhar todos aqui, mas no material de vocês tem vários. Então, tem aqui, ó, vírus de boot. Como assim, professor, vírus de boot? Ele trabalha no setor de inicialização do sistema operacional. Como assim, professor? Quando você clica no botão para ligar seu computador, ou quando você clica para ligar seu celular, se seu celular está na sua mão, você vai sentir que ele faz assim, ó, ele dá uma vibrada. No computador, no caso, ele acende as luzes, todas as luzes, e depois começa a funcionar. Isso é o boot do sistema. Ou seja, é quando o boot manda uma mensagem para todos os dispositivos. Por exemplo, processador está funcionando, memória está funcionando, placa-mãe está funcionando, monitor está funcionando, teclado está funcionando. Todo mundo responde e eles, opa, está todo mundo pronto aqui, eu posso deixar o sistema operacional funcionar. Beleza? Quando eu tenho um vírus de boot no setor de inicialização do sistema operacional, meu computador nem liga, porque ele não consegue falar com os dispositivos. O sistema operacional nem entra, na verdade. Beleza? Então, é um vírus
que era muito praticado, muito utilizado em disquete, ele vinha em disquete, em pendrive, e aí você quando colocava, inseria na BIOS do seu computador, no setor de inicialização do seu computador, e é muito difícil de tirar, você tem que formatar seu computador. Eu tenho outro vírus aqui, também chamado de vírus script. O vírus script vem de uma linguagem de programação, tá bom? A VB Script. Várias páginas da internet, vários e-mails trabalham com essa linguagem. Então a gente tem que ter cuidado em qual página a gente vai entrar. Estudamos nos navegadores que quando eu acesso uma página, um navegador web ele baixa algumas coisas para o meu computador, como arquivos temporários, cookies, entre outras coisas. E nessa baixa automática, porque eu, usuário, não escolho fazer isso aí, ele pode ter um vírus de script que executa automaticamente. Caiu inclusive isso na prova da PRF. Tá bom? Então esse aqui é aquele vírus que é executado automaticamente. Uma variação do vírus script é chamado vírus de macro. É uma variação do vírus script. E as bancas adoram cobrar o vírus de macro. O vírus de macro, ele trabalha especificamente em programas de escritório. Por exemplo, o pacote Office. Pacote Office da Microsoft, que utiliza como os principais programas, quem? O Word, Excel, PowerPoint, o Access, por exemplo. Esses programas e outros programas utilizam uma linguagem chamada macro. Essa linguagem macro é uma linguagem de programação para esses programas que automatiza o programa. Você sabia? Por exemplo, o Zé aqui, ele adora vender cosméticos. Beleza? Ele tem uma loja de cosméticos. E ele tem uma planilha nesses cosméticos, quando você compra alguma coisa com ele, por exemplo, um alisante de cabelo, comprou com ele. Aí ele vai e coloca seu nome, seu telefone, quanto foi o valor e quanto você pagou. E coloca seu e-mail numa planilha. Ele pode automatizar essa planilha para quando chegar no dia do pagamento, essa planilha automaticamente te mandar um e-mail cobrando o pagamento. Sem a ação dele. Ele pode configurar ela para toda vez que ele abrir, mostrar as pessoas que vão pagar aquela semana para ele já poder cobrar a pessoa também. Ele pode automatizar para que a planilha automaticamente mostre para ele as pessoas que estão há mais de um mês, mais de 2 meses sem comprar. Então ele pode automatizar, beleza? E quando eu tenho um vírus de macro, que ele automatiza, ele faz uma função automática, ele pode contaminar outros arquivos, contaminar o gabarito de outros arquivos, o modelo padrão de outros arquivos, beleza? É um vírus muito potente, tá? E ele acaba se anexando em e-mail, quando você manda um Word para outra pessoa clica, é contaminada também, tá? Eu tenho outro tipo de vírus aqui, chamado vírus Time Bomb. Time Bomb, o próprio nome já está dizendo, vírus bomba relógio. Ele está instalado no seu computador, mas está oculto, está em dormência, está dormindo lá. E quando chegar no dia certo, ele vai ser executado. Por exemplo, esse dia certo depende do programador. O programador pode ser seu amigo e colocou um vírus Time Bomb no seu computador para ser executado no dia do seu aniversário. Olha que presente. Beleza? Manda um e-mail para mim que tem aniversário que eu vou te mandar um anexo aí para a gente comemorar junto no seu aniversário. Tá? Ele pode programar para sexta-feira 13 ele ser executado. Na virada do ano, numa data específica, ou então pode ser quando seu computador chegar a 80% de capacidade do HD ocupada. Se o HD chegou em 80%, ele é executado. A carga útil do vírus é executada. O vírus Time Bomb. Beleza? Vem aqui na tela para a gente falar de algumas fases do vírus. Beleza? Algumas fases do vírus aqui, ó. O vírus, eu tenho a fase aqui, ó, que tem alguns mecanismos, na verdade, né? Eu tenho o mecanismo de infecção, que é o vetor de infecção, a forma que o vírus foi projetado para começar a se replicar. Como o vírus vai começar a se infectar? Igual o vírus do corpo humano normal. Beleza? Cuidado com isso aqui. Eu tenho um mecanismo de ativação, o próprio nome já está dizendo, ó, ativação. Como ele vai ser ativado? Como ele foi configurado para ser ativado? Quando o usuário acessar uma página web? Quando o usuário clicar nele? Quando chegar em determinada data? Beleza? E eu tenho a carga útil. O que o vírus faz além de se espalhar
Porque o vírus ele se anexa em outros programas, mas ele pode fazer outra coisa. Por exemplo, pegar uma informação sua, deixar um programa seu indisponível, um serviço no seu computador indisponível, mandar mensagens de spam. Então, são essas as principais fases do mecanismo do vírus, tá bom? Vamos lá, professor, tem mais? Tem aqui, ó, tem mais sim. Olha aqui, malware, falamos só dos principais vírus cobrados em prova, tá bom? Tem outros? Tem sim, tem outros. O seu material está repleto de vírus, não, de outros malware que é pra gente estudar. Outro tipo de malware que é campeão em cair em prova também é o worm. O worm, ele vem da tradução que é o verme. E esse verme é igual o verme do corpo humano. Esse nome já foi projetado para ter uma similaridade. Igual o vírus, ele tem uma similaridade com o vírus do corpo humano. A gente falou aqui, por exemplo, H1N1, o coronavírus. Para infectar alguém precisa de um hospedeiro, que é o corpo humano. Beleza? E a ideia, quando ele infecta um hospedeiro, ele se replica, ele se multiplica, e aí você vai ficando cada vez mais doente. Já o worm é o verme. Você já pegou algum verme alguma vez na sua vida? Você aí nunca pegou um vermezinho na canela quando era menino? Que aí você, quando espremeu ali a canela, puf, aí o vermezinho saiu e ficou do lado de fora mexendo. Aí você olhou aquela cara, eca, professor, que nojo. É. Tem menina que diz, não, professor, eu nunca fiz isso, não. Na sala de aula eu vejo isso, quando eu dou aula na sala de aula. Aí a menina fala, não, professor, eu não fiz isso, não. Aí começa a baixar a calça, né? Pra não ver os buraquinhos na perna lá da calça. Todo mundo já teve um vermezinho no pé, na canela, em qualquer lugar. E por que eu faço essa brincadeira? Porque quando você tira o verme da sua canela, o verme, ele tem vida própria. Ele não precisa da sua perna, da sua canela. Beleza? Ele não precisa de um hospedeiro. É a principal característica aqui, ó. Ele não precisa de hospedeiro. Por que, professor, ele não precisa de hospedeiro? Porque o worm, ele é autossuficiente. Ele não precisa de outro programa. Isso é a grande diferença do vírus para o worm. O vírus precisa de um hospedeiro e o worm não precisa de um hospedeiro. O vírus, como ele precisa de um hospedeiro, ele se replica se anexando a outros programas. O worm, ele é autorreplicante. Como assim, professor, autorreplicante? Não entendi. O worm, ele é o próprio programa. O worm é o próprio programa. Ele faz cópia de si mesmo, ele mesmo se copia, se multiplicando. Ele não precisa de um programa. Ele, em regra, ele não precisa ser executado. Beleza? Em regra, ele não precisa ser executado. Então, o vírus e o worm, a banca adora confundir um com o outro. Como assim, professor? Vem aqui, Zé. Traz aqui para mim. Imagine aqui que eu tenho aqui, ó, um copo, beleza? E aí eu coloquei o copo. Imagine que esse copo seja a rede da sua casa, a rede da sua casa. Então, ela foi contaminada com um worm. O worm, quando ele faz cópia de si mesmo, o que é que ele acontece? Fez outra cópia, fez outra cópia, outra cópia, outra cópia, outra cópia, outra cópia, outra cópia. Ou seja, inundou sua rede, deixou sua rede cheia. Quando ele deixa a rede cheia, ou o computador cheio, ele sobrecarrega o sistema, baixa o desempenho da máquina, porque a máquina está sendo executada para fazer outras tarefas. Beleza? Então, isso é uma das fases do worm. Depois que ele infecta e começa a se copiar, ele começa igual um copo, quando você começa a colocar muita água nele. O que é que ele faz? Ele começa a transbordar. E quando eu falo esse transbordar, ele começa a infectar outros computadores, outras redes. A busca de exploração de vulnerabilidades. Ele sai à caça de procurar computadores vulneráveis para continuar a se multiplicar, a se propagar. Beleza? Vem aqui. Teve uma questão da FGV muito interessante que dizia que o worm ele tinha a capacidade de se autoprogramar. E muita gente ficou com dúvida, mas a perfeita questão. Por quê? Ora, ele infecta e depois o computador que foi atacado agora é atacante. Ele está infectado e depois ele começa a atacar outros computadores.
O worm, por exemplo, ele infecta seu computador para pegar algumas informações suas, por exemplo, a lista do seu e-mail, para mandar e-mail para a lista do seu e-mail, e esse e-mail junto com o worm. Beleza? Agora vem aqui para mim, Zé. Qual é o processo de infecção e propagação do worm? Primeiro, ele identifica um computador-alvo, explorou a vulnerabilidade, identificou aquele computador-alvo e vai contaminar aquele computador. E aí ele envia uma cópia dele. Uma cópia do próprio worm para aquele computador. Beleza? Depois ele ativa a cópia. Depois que ele ativar a cópia, ele reinicia o processo. Qual é reiniciar o processo? Identificar um outro computador-alvo, depois se multiplicar, depois ativar a cópia e se multiplicar, e por aí vai. Beleza? Então, não confunda vírus com worm. Os dois são malware, tá bom? Os dois são malware. Mas só que o vírus precisa do hospedeiro, precisa ser executado e se replica. Tá? E ele, quando se replica, ele se anexa a outros programas ou arquivos. Já o worm, não. O worm ele é suficientemente independente. Ele mesmo já é o programa. Tá bom? E ele não precisa de um hospedeiro e ele é autorreplicante, fazendo cópias de si mesmo com a finalidade de deixar a rede lenta. O worm ele sempre vai estar linkado, sempre vai estar associado à rede, porque o ataque dele é na rede. Procurar outros computadores para infectar outros computadores. Então sempre faça essa associação, tá bom? Então um abraço.